Êxodo 28, verso 17. Você achou? Diga amém. Diz assim: colocarás nele engastes de pedras com 4 ordens de pedras. A ordem de sárdio, topázio e carbúnculo será a primeira ordem. Feche os seus olhos, abaixa a sua cabeça. Poderoso Deus, em nome de Jesus, estamos reunidos para falar do Teu nome, aprender de Ti. Deus, e que nessa noite mais uma pedra nos seja revelada pelo poder do Teu nome. Deus, abre os nossos olhos, os nossos ouvidos, a nossa mente e o nosso coração para compreender os Teus segredos, decretos e estatutos. Eu me coloco atrás da cruz de Cristo, à sombra do Onipotente. Eu te peço, toma esse altar que é Teu de honra e direito, ministra sobre nós, para a glória do Teu nome, no nome poderoso de Jesus. Amém, amém, amém. Você pode aplaudir ao Senhor, a Ele a honra, a glória e o louvor para sempre. Aleluia. Nós estamos estudando uma campanha chamada Herança de Abraão, que fala a respeito de uma trajetória de vitória, onde esse homem tão importante, escolhido por Deus, ele opera circunstâncias e coisas dentro do período da história da sua vida que promovem a ele uma herança poderosa que nos alcançou através da palavra de Cristo, através dessa árvore poderosa, onde o próprio Senhor disse a Abraão: eu te darei uma descendência terrestre, como grãos da areia, e te darei uma descendência celeste no espírito, como as estrelas do céu. Pastor Dr. Carlos está aqui representando o nosso grãozinho de areia, e todos nós aqui como estrelas do céu, somos filhos por adoção, né? Corre no sangue de Jesus a herança também de Abraão, e automaticamente essas bênçãos respingaram sobre nós. Por quê, pastora? Porque somos um só com Cristo. Trocamos do mesmo sangue, compartilhamos do mesmo corpo, a mesma estrutura veio sobre nós para a glória do nome do Senhor. Então, no primeiro dia da semana nós falamos de quê? Quero ver se você lembra. Topázio. Topázio é vinculado a que tipo de promessa, de herança que nós recebemos? Não. Primeiro foi sárdio. Sárdio. A herança é a alegria da promessa, o sentimento que nós precisamos executar todos os dias, porque Deus nos liberou algo poderoso do céu. Se Deus é maior, não existe outro como Ele. Se Ele é determinante sobre a nossa vida, né, sobre o nosso futuro, e Ele declarou coisas poderosas a meu respeito e a seu respeito, nós precisamos aprender a nos alegrar nisso. Nada pode roubar a nossa alegria. Por quê? Porque estamos debaixo da palavra do Senhor. Amém ou não amém? Agora sim, a segunda pedra. Topázio, referente ao quê? A fé. A fé na promessa. Precisamos focar naquilo que Deus disse. Coisas e circunstâncias têm se levantado para roubar o nosso foco, nos tirar do princípio, do propósito. Por quê? Porque o inimigo da nossa vida não quer que venhamos a alcançar a promessa de Deus. Vira para esse irmão que está ao seu lado e diga: eu não. Eu não caio mais nessa. Diga: eu estou firme na promessa de Deus. Amém ou não amém? E hoje nós vamos falar de quê? Carbúnculo. Carbúnculo também é um mineral, uma pedra muito especial. Eles chamam ela de granada. E é uma pedra que tem um sentido muito especial por conta da sua tonalidade, da sua forte tonalidade. Põe para mim, Felipe, por favor. Esse é o carbúnculo, a pedra bruta. Você vê que a parte exterior da pedra é escura, como se ela estivesse suja de carvão. E interiormente vermelha, bem vermelha, né? Põe a lapidada. Ela trabalhada vira essa pedra, linda, né? Vermelho forte. E qual que é o sentido dela principal? Eles escolheram essa pedra por conta dessa cor forte, porque toda vez que se fala de vermelho, dessa tonalidade forte de vermelho, a gente automaticamente associa o amor, né? Mas não é só por isso, ela tem características especiais. Uma delas o nome dessa pedra, né? Carbúnculo, na tradução, ele significa ardente brasa,
que na luz ilumina. Então, quando eles escolheram o carbúnculo, ele é comparado, muito comparado ao rubi, porque tem essas mesmas características e é a mesma formação de beleza. Então, toda vez que eles queriam representar algo poderoso, né, e que principalmente falasse de algo que também manifesta como fogo, eles usavam o carbúnculo ou o rubi para representar esse tipo de sentimento. Mas para nós, é claro que essa pedra não está falando de algo terrestre, de algo carnal, de um sentimento pessoal. Ela é muito mais profunda. Ela quer falar de algo que liga duas características extremas. E eu vou começar, você termina. A Bíblia vai dizer assim para nós, e você já ouviu essa expressão muitas vezes: Deus é amor, mas também Agora você entendeu por que eles escolheram o carbúnculo? Para representar a terceira tribo de Israel. Por quê? Porque a mesma pedra representa o amor, também representa o fogo. A mesma essência que eles podem dedicar num anel de presente de amor à amada, também tem como representatividade o fogo que consome. E só existe uma pessoa que a Bíblia Sagrada fala para nós, que manifesta dentro desses dois pilares tão diferentes, né? Dentro da liberdade do amor e da característica de ser fogo consumidor. Você está aí? Diga amém. Põe a outra para mim, Felipe, por favor. Ali. Seu nome vem do grego pyrrhus, para o fogo. Cor variável, a vermelha mais ou menos, voltada para a tonalidade castanha. É a primeira foto que você viu, a pedra bruta. Sendo a mais procurada, ela é chamada carbúnculo, que significa vermelho como brasa. E a expressão brilhante como carbúnculo foi muito utilizada por numerosos escritores. Por quê? Porque resplandecei. Vocês estão atrás, não dá para ver, mas o pessoal que está aqui na frente está vendo como brilha, né? A representatividade é essa, é uma pedra que brilha muito, chama muito atenção. E assim tem que ser a expressão de amor sobre a minha vida e a sua vida, né? Ela tem que ser algo que resplandece, que faz diferença nas trevas, que chega fazendo e causando alvoroço e diferença sobre a terra. Amém ou não amém? E a terceira pedra, põe para mim, Felipe, por favor. Essa terceira pedra, especificamente, na ordem da direita para a esquerda, porque é assim que se escreve em hebraico. A primeira, o sárdio, a segunda, o topázio, e a terceira da ponta, lá em cima, na esquerda, na minha esquerda, o carbúnculo. Faz parte do peitoral do sacerdote, que representa uma das tribos, representa a terceira tribo. Põe a outra para mim. Terceiro filho de Jacó, com Lia ou Leia. Primeiro foi Rúben, o segundo Simeão, e o terceiro Levi. O terceiro Levi, o nome especial para nós e vai ser fácil de entender e interpretar, porque Levi foi uma tribo muito especial para Deus. Deus escolheu a tribo de Levi, todos os descendentes de Levi, para guardar a sua casa. É por isso que vem o termo levita, né, que nós ouvimos e que por muitas vezes nós imaginamos que são as pessoas pertencentes ao altar, mas não é verdade. O levita era aquele responsável por todo o trabalho do templo, desde a entrada até o Santo dos Santos. Era uma pessoa responsável por toda essa obra de Deus. E uma dessas características é que Deus foi a única tribo que Deus não entregou terras. Cadê o Wallace? Deixa eu te explicar. Sobe aqui. Deus disse para os levitas: vocês vão tomar conta da minha casa. E eu vou governar todas as outras 11 tribos. Eu vou dar uma parte de terra de Israel. Mas vocês não vão receber, não. Aí, com certeza, alguém perguntou: por que todo mundo vai receber e nós não? A resposta de Deus para ele: porque vocês têm a mim. Eu sou a vossa propriedade. O que Deus quis dizer? Todo aquele que está dentro do meu serviço, incorporado ao meu serviço, não deve e não pode se preocupar com a prosperidade.
Por quê? Porque debaixo da promessa ela vem. Mas a nossa propriedade maior é servir ao Senhor de todo o nosso coração. Você pode aplaudir a Jesus? Põe a outra para mim, Felipe, por favor. Isso, esse é o símbolo da tribo de Levi. Observa que eles escolheram exatamente as 12 pedras que nós estamos estudando, né? Porque fala de sacerdócio, fala de serviço sacerdotal, de descendentes, né? Eu vou pregar muito para vocês, pastores, nessa noite, porque é uma linha específica que Deus deixou para falar conosco, aqueles que estão aptos a cuidar da casa do Senhor. Põe a outra para mim, por favor. E a expressão do nome Levi. Levi significa ligado. Está vendo aí, né? Por que tu é Levi? Tua mãe não era boba nada quando escolheu esse nome para você. Não é não, vó? Vó está ligada. Levi significa ligado, unido ou vinculado a alguma coisa ou a alguém. A origem do nome Levi hebraica surge do hebraico Levi e significa ligado, unido ou vinculado a. Por que tem esse significado? Porque quando Lia engravida de Levi, ela diz assim: agora o meu marido vai estar vinculado a mim. Agora meu marido vai estar preso a mim, porque eu já dei 2 filhos homens para ele. Levi é o terceiro, agora eu estou tranquilo, porque ele não vai me abandonar, ele não vai me largar. Entreguei a ele ter 3 filhos homens. Isso gerava uma estrutura, uma segurança para as mulheres, principalmente para as esposas naquela época. Então, quando Levi nasce, ela libera uma palavra. Ela diz: agora o meu marido estará vinculado a mim. Agora o meu marido estará ligado a mim para todo sempre. Ela faz vou usar o mesmo termo, uma ligação entre o homem e a mulher para promover a continuidade da promessa. Ela diz: se o Levi não tivesse nascido, eu poderia não estar hoje junto com Jacó. Ele poderia escolher outra. Mas como Levi nasceu, eu e ele agora estamos ligados. Ligados para dar continuidade. Você pegou? Amém ou não amém? Então, nessa noite, você já sabe, nós vamos falar de quê? De que sentimento, que comportamento? Do amor. Nós vamos falar do amor, porque essa é a representação do carbúnculo. Quando Deus escolhe o carbúnculo para vir na terceira ordem representando a tribo de Levi, não foi uma escolha aleatória. Ele escolhe o carbúnculo porque o carbúnculo significa a pedra avermelhada, a pedra do coração, mas também a pedra que arde como fogo. E ele junta o carbúnculo a Levi, dando uma resposta ao comportamento de Lia. Eu, se fosse você, ficar ligado para você pegar. Lia disse assim: agora eu e Jacó estaremos ligados. Ligados num amor que não vai me permitir perder o meu marido, sim ou não? Aí Deus responde a Lia, quando põe o carbúnculo para representar a tribo de Levi. Ele junta a pedra com a tribo de Levi. E as 2 palavras juntas significam: estou ligado ao ágape. Estou vinculado ao ágape. O que Deus quis dizer ali? Você que acha que o amor que une um homem e uma mulher te garante alguma coisa. O que pode te garantir alguma coisa é estar ligado, vinculado ao ágape. Vamos estudar um pouquinho isso. Põe para mim, Felipe, por favor. A Bíblia vai falar para nós, fala de 7, tá? Mas 4 especificamente são raízes bem diferentes. 4 estruturas de amor na Bíblia Sagrada. A primeira é chamada de eros, que é o amor sensual, é o amor que envolve a prática do sexo, é o amor de um homem e de uma mulher. Aí está escrito assim: amar é desejar, é o amor romântico dos apaixonados. O segundo é filia. É o amor, amar é alegrar-se com a presença do outro, é o amor entre amigos, é o amor que você sente, né? Por pessoas que aparecem na sua vida e parece que você já conhece elas há tanto tempo, aquilo desenvolve um sentimento. E esse amor de amizade é chamado de filia. O ágape
Amar é deixar o outro ser totalmente livre, é o amor incondicional. O ágape é o amor perfeito, é o amor extraordinário, é o amor que vem de Deus. Esse é o significado do ágape. E o estorge, amar é ter afeição, é o amor natural, como o pai e o filho. O amor de uma mãe para um filho, de um pai para um filho, é traduzido na Bíblia Sagrada como estorge. Ela não é traduzida como ágape. Ela não é traduzida como eros. Ela não é traduzida como filos. Por quê, pastora? Porque cada tipo de amor é condicionada a uma posição ou um grupo de pessoas. Você está aí? Então, quando a gente fala assim, Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. De que amor Ele está falando? Por quê? Porque não é de homem para homem, não é sensual, não envolve amigos, é de Deus para nós. É algo que é completamente superior a tudo aquilo que a gente entende ou alcança. Por que, pastor, é tão diferente? Põe a outra também, para mim. E aí eu vou parar de perturbar. Porque o ágape, no grego, é o amor abnegado, o amor infinito, é o amor perfeito. O contexto é divino, ele veio de Deus, faz parte de Deus, é a fonte de Deus. Ninguém carrega o ágape se de Deus não lhe for entregue. Tem que partir de Deus. É uma especificação do amor que só Deus pode derramar. Observa todos os outros. O filos ou a filia é o amor fraterno, que é a amizade. A fonte é de quem? Do homem. Vem do homem. Você escolhe amar o seu amigo, você escolhe a amizade. Ninguém te obriga, você tem mais afinidade, né? A gente começa a andar com um grupo de 20, daqui a pouco 2, 3 começam a se destacar. Por quê? Porque a afinidade começa a aparecer. E esse sentimento de comunhão, de fraternidade nos envolve. É um amor baseado na amizade. Mas ele vem do... Ah, você está aí. Vem de quem? Do homem. O eros, o amor físico, é o amor erótico, o amor sensual. Ele vem de onde? Da alma, dos sentidos. É por isso que passa alguém, você sente um perfume. Aí você diz, oh Deus. Né? Você ouve alguma coisa, alguém chega perto de você, fala perto do seu ouvido. Você está bonito hoje, hein? Arrepia tudo. Porque o amor eros passa pela alma, passa pelos sentimentos, pelas emoções. Você está aí? E por último é o estorge, o amor familiar. Qual que é a fonte? Os pertencentes da sua casa, os seus parentes, a sua família. Vem deles, vem do pai para o filho, do filho para o pai, da mãe para o filho, da sogra para a nora. Depende muito, né? Depende. Então, observa que de toda essa linhagem de amor, só um tem a fonte em Deus. Todos os outros é produção humana. Todos os outros, olha para mim para você alcançar, são derivações humanas que o homem decidiu praticar e exercer. Então, quando Deus escolhe o carbúnculo para representar a tribo de Levi, uma tribo muito especial e particular, Deus estava querendo nos ensinar e nos entregar uma herança que nos foi tomada. E que nós, como homens e mulheres, precisamos receber dessa herança para experimentar algo grande e glorioso de Deus. Vai lá comigo em Gênesis. Não, vamos começar em 1 Coríntios capítulo 13. Vamos entender esse amor. Primeira Coríntios capítulo 13. Você achou? Diga amém. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, serei como o bronze que soa ou como o símbolo que retine.
Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada. Então olha aqui para mim um minutinho. Quem escreveu essa carta? Paulo. Escreveu para que lugar? Para a igreja numa cidade chamada de Corinto. Quando você for com a Grécia comigo, eu vou te levar lá. Nós vamos fazer os caminhos de Paulo, vamos conhecer, né? E aí, Paulo chega nessa cidade e ele percebe algo que mexe profundamente com ele. Onde Paulo tem um despertamento? Ele observa que toda a cidade de Corinto estava mergulhada num tipo de amor. Eros, o amor sensual. O maior templo de Afrodite que já foi levantado sobre a terra estava na cidade de Corinto. Muitas mulheres prostitutas de luxo, que chamavam de sacerdotisas, moravam no templo de Afrodite e praticavam todo tipo de espécie ilícita de sexo. Homens vinham de todos os lugares da terra para conhecer o templo de Afrodite. Por quê? Porque queriam a suruba, né? Não tinham adoração a deusa nenhuma, eles queriam a bagaceira. Então, Paulo, quando chega em Corinto, fica assustado de ver que eles estão mergulhados nesse amor, mergulhados nesse tipo de amor. E toda a cidade entendia isso como uma forma de devoção. Não tinha nada errado praticar o eros, não tinha nada errado sentir esse desejo carnal, sensual. E Paulo então começa a pregar numa pequena sinagoga em Corinto essa palavra. Amigo, eu fiquei muito emocionada a primeira vez que eu pus meus pés lá em Corinto e ouvi o meu pastor ministrar essa palavra sobre nós, porque eu imagino o quanto nesse momento Paulo precisava estar mergulhado na unção do Espírito para falar de algo que ele não conhecia. Porque como falar do ágape se só pertence a Deus? Como dar exemplos do ágape se só Deus conhece profundamente? Então você precisa estar muito ligado ao céu, mergulhado numa inspiração muito profunda, para você conseguir passar aquilo que realmente tem referência. Homens falam do que pensam, do que entendem, do que veem, mas os profetas falam das coisas que Deus os revela. Então, naquele momento, Paulo precisava estar inspirado para falar de algo que ele não podia falar de forma carnal, porque o ágape não vem do homem. Então ele começa o discurso assim, ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver ágape, traduz logo para você entender essa bagaceira. Se não tiver ágape, serei como o bronze que soa, ou como o símbolo que retine. Por que ele usa a língua dos homens, dos anjos e fala de instrumentos? Primeiro que ele queria trazer uma conotação espiritual e dizer que ele não estava falando de algo banal, como Eros. Uma pessoa que falava com os anjos, uma pessoa que tinha uma língua específica, era alguém que era cogitado com respeito. Então ele começa a dizer, não estamos falando de coisas naturais, estamos falando de pessoas especiais. E ele diz, eu serei como o bronze que soa, como o símbolo que retine. Era um instrumento que fazia barulho dentro dos cultos pagãos, desses cultos que eles participavam lá no templo de Afrodite. Então ele usa elementos do templo pagão para que eles entendessem o que ele queria fazer. Eles tocavam aqueles sinos para dizer que a presença da deusa estava ali, que os seres espirituais estavam se manifestando. E ele diz, esse barulho não serve de nada. Nada disso que vocês aprenderam a vida toda serve de alguma coisa, se você não tiver entendimento do que é o ágape na verdade. Aí ele continua, ele diz assim, ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver o ágape, amigo, já deu ruim, né? Porque ele já deixa claro que aquele que tinha poder de operar sobrenaturais, mover coisas, se manifestar. Ela tinha muitos feiticeiros na época, muita gente que usava de feitiço. Então ele diz, não adianta eles moverem montanhas, profetizarem, fazerem isso, fazerem aquilo, ou explodirem de fé, se eles não tiverem o ágape, eles não servem para nada. Então a mensagem do Paulo não é uma mensagem aleatória, ou uma mensagem de aguinha com açúcar.
Paulo estava mexendo com os brios do povo de Corinto. Paulo estava dizendo para eles: eu preciso ensinar a vocês que o eros é desenvolvido por sensorial, é desenvolvido pela alma, é desenvolvido pelos sentidos. Você deseja, você quer, você pode. O ágape não. Porque no ágape você não sente. O ágape não é uma emoção. O ágape não é um sentimento. O que é o ágape, pastora? O ágape é um comportamento que vem de Deus para a minha vida e para a sua vida. Que nós não vamos receber como uma fada derrama com pirim-pim-pim, não, amigo. Não vai descer sobre você o ágape. Deus está dizendo: eu tenho, você quer? Eu vou te ensinar a viver nele. Eu vou te ensinar, eu posso te habilitar a viver nele. Mas não é derramado, sabe por quê? Porque não passa pelas emoções, não tem ligação com o sentimento, é do céu para você, é comportamental, é escolha, é decisão. E era isso que o Paulo estava querendo dizer para aquele povo tão idólatra, tão perdido nos seus conceitos. Ele vai piorar, ele diz assim, versículo 3: ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver ágape, nada disso se aproveitará. Não adianta fazer boas ações, não adianta fazer caridade, se você não tem um comportamento ágape sobre a sua vida. Vai ser jogado no lixo. Não vai ter história de aprovação. Continua lendo. Aí ele começa a dizer que eles deviam estar se perguntando: que amor é esse que ele está falando? Que amor é esse? Aí ele começa, ele diz: o ágape é paciente, é benigno. O ágape não arde em ciúmes, não se ufana, ou seja, não se orgulha, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se irrita, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor, o ágape, jamais. Então ele está dizendo assim: não vai vir quando você desejar sentir. Eu quero sentir esse amor, Deus. Me deixa sentir esse amor. Deus está com o braço cruzado lá em cima, dizendo para mim e para você: lê 1 Coríntios 13. E aprende que esse amor não é sensorial. Ele não vai permitir você sentir. Ele está dizendo comportamental. Escolha, decisão. Paulo linka o ágape a comportamentos humanos. Ele diz: o ágape é paciente, o ágape é benigno. Ele define o ágape, o amor de Deus, a comportamentos, a decisões e escolhas consequentes na história da vida do homem. Você está aí? Então ele deixa claro para nós que o ágape tem um valor tão profundo, que é exatamente aquilo que Deus quer nos entregar essa noite. Ele não quer que sejamos uma igreja que participa do Filos, do Eros, os casados, aleluia, do Estorge, mas uma igreja que falha no ágape, uma igreja que não desenvolve no ágape. Por quê? Porque, pastor, eu queria tanto sentir o que vocês sentem. Não, amigo, o ágape não vem por sentimentos e emoções, é decisão, é escolha. Você precisa dizer para Deus: eu quero viver o ágape. Me ensina a ser paciente, me ensina a ser benigno, me ensina a não buscar meus próprios interesses, me ensina a não me irritar facilmente, me ensina a não ser orgulhoso, me ensina a esperar, me ensina a crer, me ensina a suportar. Eu quero viver o ágape. Raciocina comigo. Se Deus é amor, Ele quer ter filhos semelhantes a Ele. Mas não é para você fazer coraçãozinho e mandar coraçãozinho no Facebook, porque esse amor é filhos.
Hoje você diz eu te amo, amanhã você nem olha na cara. Não é esse tipo de amor que Deus quer que os seus filhos se manifestem sobre a terra. Ele quer olhar para mim e para você e procurar o ágape, porque é esse que tem parte com ele. Todos os outros foram derivações. Pastor, é ruim? Não é ruim, mas não é o perfeito. Só tem um que é perfeito, o ágape. Então tem outro perfeito. O Eros pode te enganar, o Filos pode te enganar, o Storge pode te enganar, mas o ágape nunca vai te enganar, porque ele nunca acabará. É a essência de Deus sobre a terra. Pastora, como é que nós vamos receber o ágape nessa noite? Primeiro nós vamos entender o comportamento do Abraão. Agora sim, vai lá comigo em Gênesis. Gênesis, capítulo 13. Antes de eu explicar o Abraão, deixa eu contar a história do início. Você vai me ajudar. Deus criou o jardim e fez Adão do pó da terra. E a Bíblia diz para nós que depois que Adão estava formado do pó da terra, Deus fez o quê? O que Deus fez? Deus soprou sobre as narinas do Adão fôlego de vida. E a Bíblia diz, e ele se tornou alma vivente. Então, o Adão era só a estrutura corpórea, feita do pó. Ele só se tornou homem com vida, corpo, alma e espírito depois que Deus soprou sobre ele. Quando Deus soprou sobre ele, o que Deus colocou em Adão? Amiga, eu não sei você, mas se você comeu cebola e você soprar na boca de alguém, essa pessoa vai receber o quê? O ar da cebola. Eu vou falar feio, o bafo da cebola. Se você comeu alho, mesma coisa, sim ou não? Porque é o que está em você, é o que está nas suas entranhas, é aquilo que vai sair de você pela boca. O que tem em Deus? O que tem em Deus? Ele é ágape. A essência dele é essa. Deus é espírito, essa estrutura. Aí quando ele quer falar de Deus, a referência de Deus, ele é o quê? A Bíblia vai dizer, ele é amor. Ele não tem amor, porque quem tem passa pela alma, pelo sentimento. Ele não tem amor, ele é o ágape. Então vê se você pega esse negócio aí. Quando ele olha o Adão lá prostrado, e ele se volta, e ele sopra sobre o Adão, o que ele põe dentro do Adão? O ágape. Ele derrama o ágape, e o Adão começa a viver no jardim. E o Adão feliz na vida, lá se relacionando com os animais, colocando nome nos animais, tinha relacionamento com Deus. Ele amava encontrar Deus no entardecer, se relacionava com Deus. Ele vivia uma experiência diferenciada. Até que o Adão começou a olhar a girafa e falou, tem dois, e um é diferente do outro. Aí começou a olhar os bichinhos e começou a perceber, tem sempre dois juntos, e eles se relacionam, são iguais, mas com algumas características diferentes. Aí a Bíblia diz que Deus observou a tristeza no rosto do Adão, porque todos os animalzinhos tinham macho e fêmea, e o Adão estava só ele só. E aí Deus diz, por que entristeceu o seu rosto? Ele diz, porque eu estou sozinho, não tem ninguém. E aí Deus faz Adão cair num sono profundo. Você conhece a história? Abre a lateral, tira a parte da costela de Adão. O que ele está dizendo? Ele tirou a estrutura já pronta e não fez tudo de novo. Ele já tira algo que já está pronto, com tudo que ele tem dentro. E ele faz a mulher
Porque quando a gente desenha a primeira vez, tem erro, mas na segunda sai perfeito. Quando a gente repete o desenho da segunda vez, não tem erro, não. Ele não é bobo nada, aperfeiçoou a carruagem, fez uns negócios mais bonitos. E criou a Chava, em hebraico a Eva. Criou a Eva para Adão. E aí Adão, quando olha para Eva, naquele momento, o que ele desenvolve? O que ele desenvolve? Ele desenvolve o Eros. Por quê? Porque começou a passar pela pele aqui, ó, arrepiou tudo. Que ele viu o corpinho da Chava. Ele falou, meu Deus, ela é menorzinha, mas deve encaixar esse negócio aí, né? Começou a sentir o Eros. Foi a primeira vez na história que o amor em outra vertente se manifestou. Por quê, pastora? Porque até aquele momento, o Adão só conhecia o ágape. O Adão só conhecia o comportamento de amar como Deus amava. Até ele ter a Eva. E ele gerou o Eros. E assim que as coisas foram acontecendo, os outros sentimentos baseados no amor foram aparecendo. Apareceu o estorge, o amor de pai para filho. Veio Caim, veio Abel. E ele começa a desenvolver essa vertente do amor sobre os filhos. Veio o relacionamento de amizade depois, mas vertentes do primeiro e grande e poderoso amor que Adão recebeu. Você pegou? Diga amém. Por que eu vou falar de Abraão agora? Porque nós trocamos o ágape por todos os outros tipos de amor. Nós preferimos as amizades do que a Deus. Nós trocamos o ágape pelo Eros. Nós abrimos mão da intimidade com Deus. Nós abrimos mão do relacionamento com Deus. Porque o Eros mexe com a gente. O Eros tira a nossa cabeça do lugar. Aí você responde assim, pastor, a carne é fraca. Por quê? Porque o Eros está numa posição de que quem tinha que estar era o ágape. Teus filhos têm se tornado deuses sobre a tua vida. Por quê? Porque o filho está na frente do ágape. O seu relacionamento familiar é um ídolo para você. Mexeu com seus filhos, aconteceu qualquer coisa, tira o seu norte. Quando Deus não nos ensinou a colocar o filhos ou o estorge na frente do ágape. Por quê? Porque o ágape é o comportamento que ele tem para mim e para você. É debaixo do ágape que as coisas são construídas. Mas nós colocamos todas as outras porque aprendemos de Adão. Viemos com o erro e carregamos toda essa raiz, essa natureza. Hoje convivemos muito bem com filhos, com o estorge e com o Eros, mas temos dificuldade de entender o ágape. Temos dificuldade de viver o ágape. Temos dificuldade de entender como executar o ágape sobre a terra. Você está aí? Vamos aprender com Abraão, agora sim, Gênesis capítulo 13. Saiu, pois, Abraão do Egito para o Neguebe, ele e a sua mulher, e tudo que tinha, e Ló, lê aí, Ló com ele. Era Abraão muito rico, possuía gado, prata e ouro, fez as suas jornadas do Neguebe até Betel, até o lugar onde primeiro estivera a sua tenda, entre Betel e Ai, até ao lugar do altar que outrora tinha feito, e ali Abraão invocou o nome do Senhor. Ló, que ia com Abraão, também tinha rebanhos, gados e tendas. A terra não podia sustentá-los para que habitassem juntos, porque eram muitos os seus bens, de sorte que não podiam habitar um na companhia do outro. Houve contenda entre os pastores do gado de Abraão e os pastores do gado de Ló. Nesse tempo os cananeus e os ferezeus habitavam essa terra. Disse Abraão a Ló: não haja contenda entre mim e ti, entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos parentes chegados.
Acaso não está diante de ti toda a terra? Peço-te que te apartes de mim. Se fores para a esquerda, irei para a direita. Se fores para a direita, irei para a esquerda. Levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada. Antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quem vai para Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o oriente. Separaram-se um do outro. Habitou Abrão na terra de Canaã, e Ló nas cidades da campina, e armando as suas tendas até Sodoma. Ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Versículo 14. Disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se separou dele: erga os olhos e olha desde onde estás para o norte e para o sul, para o oriente e para o ocidente, porque toda essa terra que vês eu te darei, a ti e a tua descendência para sempre. Farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, então se contará também a sua descendência. Levanta-te, percorre essa terra no seu comprimento e na sua largura, porque eu te darei. Amém ou não amém? Você conhece a história? Eles crescem muito. Depois que Abraão obedece o chamamento de Deus de sair da sua casa, da sua parentela e seguir o caminho que Deus tinha para mostrar, eles começam a prosperar. Abraão, debaixo de um comportamento de amor, de preocupação, ele não abre mão de levar Ló. Ló era um sobrinho dele. E ele leva Ló por compaixão. O pai de Ló tinha morrido. E aquele menino, sozinho, jovem, sozinho, sem herança, sem um pai, ele certamente passaria necessidade, ou dificilmente conseguiria um casamento, se estabelecer bem como um comerciante. Por quê? Porque ele não tinha hereditariedade. A família dele tinha se acabado sobre a terra. Então Abraão, levado por esse motivo de compaixão e pena, leva Ló com ele. E eles começam a viver, vou falar assim para você alcançar, a promessa que Deus tinha para Abraão. E Deus começa a fazer Abraão prosperar. Deus começa a fazer Abraão experimentar conquistas, gados, bois, dinheiro. Você viu aí? Até que chega um momento que não dá para eles ficarem mais juntos. E os pastores deles começam a brigar. Os que cuidavam das ovelhas de Ló e os que cuidavam das ovelhas de Abraão começam a brigar. E Abraão chama Ló para uma conversa. E ele diz assim: não quero brigar com você. Não quero que a gente passe por essa situação. Então, Ló, faz o seguinte: dentre tudo que Deus me deu, eu, se fosse você, arregalava bem o canto branco do seu olho. Dentre tudo que Deus me deu, escolhe para você um pedaço de terra. E se você escolher ir para a direita, eu vou para a esquerda. Eu não quero brigar com você, Ló, nós somos parentes. E a Bíblia diz que Ló escolhe as campinas do Jordão. É a parte que acompanha toda a beira do rio Jordão. Uma parte muito verdejante, muito bonita. E Abraão imediatamente fica com o lado oposto, que era o quê? Deserto. E ao contrário da lei, do que a lei dizia, a lei dava todo entendimento de escolha a Abraão. Ele era o mais velho, ele era o patriarca, e Ló era seu sobrinho, estava debaixo do seu comando. Então, o natural e o certo era que Abraão dissesse para Ló: ô Ló, toma esse pedaço de terra, segue a sua vida, porque eu vou viver o meu. Mas não foi isso que Abraão fez. Abraão chama Ló e diz para ele: escolhe as terras que você quer. Escolhe as terras que você quer e segue a sua vida. E aí Abraão vai para o deserto, recomeçar no deserto. Você entende que uma boa parte das terras que Deus havia entregue a Abraão foram colocadas na mão de Ló? A parte fértil das terras que Deus tinha dado a Abraão cedeu a Ló. E falou para Ló: segue a sua vida, que eu vou recomeçar no deserto. Quando Deus viu isso, Deus surtou. Por que, pastora? Porque Deus enxergou no Abraão um comportamento ágape. Deus olhou para o Abraão e percebeu o seguinte: eu não vi nele soberba. Eu não
não vi nele irritabilidade. Eu não vi nele uma busca pelos próprios interesses. Eu não vi no Abraão medo de perder. Eu enxerguei no Abraão um comportamento que tem em mim, que tudo sofre, tudo espera, que tudo crê, que não se ufana, não se ensoberbece, não busca os seus próprios interesses, é paciente, é benigno. Deus olha para Abraão e diz assim: esse camarada aí não está vivendo o storge, não, nem o filos, porque nem a amizade, nem a filiação podem manifestar esse tipo de comportamento. Só quem escolhe viver o ágape. O Abraão olha para Ló, ele podia ter dito para Ló: tu não tem nada, cara, teu pai morreu, tu só está aqui desfrutando de ovelha, de prata, de ouro, de empregado, porque você está na minha aba, porque a bênção é minha, porque Deus entregou para mim. Foi para mim que Deus entregou essas terras. Foi para mim que Deus prometeu viver essas experiências. Você está vivendo de respígula, e tu é muito abusado de ainda querer arrumar confusão comigo, porque tudo isso é meu. Foi isso que Abraão fez? Ele olha para o Ló e diz assim: não quero brigar não, sobrinho. Escolhe o teu pedaço de terra, o que você quiser, eu vou ficar com outra parte. Sabe por quê? Porque quem é movido pelo ágape perde para ganhar. Quem é movido pelo ágape sabe, aquele que começou a promessa é fiel para terminar. E não vai ser o que me roubaram, não vai ser o que me tomaram que vai me prejudicar, não. Observe o que a Bíblia diz, versículo 14: disse o Senhor a Abrão, depois, lê aí. Disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se separou dele. Deus falou assim, ó: eu estou apaixonado por você, né? Porque esse comportamento me chamou muita atenção. E eu me vi, Abraão, em você. Eu vi você fazendo coisas que só um homem que experimenta do ágape é capaz de fazer. Mas ó, Ló foi embora. Agora eu vou terminar de entregar a tua bênção. Porque o princípio de todas as coisas era que você saísse com a Sara, e que você seguisse o propósito com a sua mulher e os seus empregados. Eu não pedi para Ló vir, mas você levou Ló, né? E eu entendi que você ficou com pena do menino. Mas ele está atrapalhando. Ele está atrapalhando. Então deixa eu abrir um parênteses e dizer para você: muitas vezes a gente tem até boa intenção, mas cuidado com quem você leva. Porque Deus sabe o nosso coração. Deus não pesou a mão sobre Abraão porque ele escolheu levar Ló e desobedeceu a Deus. Ele entendeu que o coração de Abraão era ajudar. Mas tem coisa que é para você. Ó, é só para você. É para sua casa, é para sua esposa, é para o seu marido, é para os seus filhos. É só para você. Mãe, não dá para incluir o genro nesse negócio. Não dá para incluir os amigos. Pastora, por quê? Porque tem coisa que não é. Depois que Ló foi embora, Deus desceu para falar com Abraão. E olha o que ele fala: ergue os olhos e olha desde onde estás, para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente, porque toda essa terra que vês eu te darei a ti e a tua descendência para... Olha o que ele está dizendo para Abraão. Ló te levou um pedaço de terra, né? E você perdeu. E faz parte, porque você deixou o Ló vir com você. Mas ó, eu não mudei a minha promessa por conta desse percalço. Eu não mudei a minha promessa sobre a sua vida. Muito pelo contrário. Aonde você está, estende os seus olhos para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste. Toda essa terra é tua, Abraão, e será para sempre. Ninguém, não tem Ló, não tem amigo, não tem parente, não tem ninguém, Abraão.
é seu e eu estou entregando na sua mão. E aí ele continua, lê aí o que Deus diz. Versículo 16. Farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, então se contará também a tua descendência. Levanta-te, percorre essa terra no seu comprimento e na sua largura, porque eu te... o primeiro ato profético, né, que Deus fez Abraão fazer. Sai por aí andando. Anda por essas terras e diz: é minha, Deus me deu. É minha, Deus me deu. Aonde eu colocar a planta do meu pé, é minha, Deus me deu. Foi Deus que me deu. Foi Deus que mandou fazer isso, tomar posse. Pastor, o que a senhora quer dizer? Eu quero dizer que todo aquele que é movido pelo ágape nunca perde. O mundo é que diz para você que você está perdendo a sua vida, jovem, se mantendo em santidade, que os melhores anos da sua vida estão passando e você está perdendo a tua juventude. E Deus está dizendo: quem aprendeu a esperar no ágape tem restituição. Tudo aquilo que Abraão perdeu, Deus restituiu, e restituiu muito, 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 muito mais. Essas terras voltaram todas para a mão de Abraão depois. Pastor, o que a senhora quer dizer? Eu quero dizer que nessa noite nós precisamos receber o ágape de Deus. Um comportamento que vai mudar a nossa natureza, a nossa história. Um comportamento que vai fazer com que Deus olhe para nós como Ele olhou para Abraão. Que Ele arregale o canto branco do olho dele e diga: você viu o que ele fez? Ele não se irritou, ele não falou mal, ele não arrumou briga, ele não buscou o interesse dele, ele não fez coisinha para se beneficiar, ele não buscou aquilo que vinha diretamente para ele. Ele aprendeu a esperar, ele suportou a tristeza, ele suportou aquele momento. Ele entendeu em Deus que aquele que prometeu não ia retirar um só pedaço da promessa, não ia retirar um só pedacinho daquelas terras. Ló é que estava achando que estava se dando bem, escolheu as Campinas, as terras hoje que estão debaixo da destruição de Sodoma e Gomorra. E Abraão ficou com o deserto, mas foi no deserto que ele mais enriqueceu. E aí eu vou completar o discurso que você falou. Quem vive pela promessa sabe que Deus é Deus de restituição. Você perdeu coisas ao longo da história da sua vida? Quantos negócios foram desfeitos? Quantos problemas você teve com o sócio, com o amigo? Você abriu o negócio deu ruim, brigou, separou, todo mundo perdeu dinheiro, perdeu coisas, perdeu situação. Deus está dizendo para mim e para você: quando você não está movido pela carne, mas você está movido pelo ágape, teu Deus é Deus de restituição. Teu Deus vai completar a promessa que Ele fez da sua vida. Ele não vai deixar você sacrificar. Ele não vai deixar você passar dificuldade. Por quê, pastora? Porque Ele tem prazer em abençoar quem está vivendo o ágape. Quem vive o ágape perde para ganhar. Ele perde agora, porque ele sabe que Deus vai dar para ele lá na frente. Qual que é o seu discurso? Seu discurso agora não pode ser, amigo: ah, pastora, porque os meus amigos. Quanta gente se afasta de Deus por causa de amigo. Ah, eu tive problema com pessoas, pastora, eu estou aborrecida, não quero mais saber de Deus. O que Deus tem a ver com isso? Ah, pastora, eu comecei a namorar, estou apaixonada, é o homem da minha vida. E cadê você na igreja? Você troca o ágape pelo eros, você troca o ágape pelo filos, você troca o ágape pelo estorge. Mas debaixo do eros, do filos e do estorge, Deus não pode patrocinar a promessa. Deus só vai patrocinar a promessa para você que está debaixo do ágape. É por isso que é tão importante a pedra dessa noite. A igreja não vai subir vivendo experiências de amor terrestre. A igreja vai subir porque ela aprendeu a viver o ágape, porque ela aprendeu a viver, experimentar o ágape de Deus. E é por isso que nós vamos carregar a pedra vermelha com orgulho,
sobre o nosso peitoral, sobre a nossa armadura no Espírito. Por quê, pastor? Porque nós não queremos mais trocar o ágape por coisas dessa terra. Pastor, a senhora não vai mais dizer que a senhora ama o pastor? Vou todos os dias. Mas acima do meu amor pelo pastor, tem que estar o meu amor por Deus. Porque esse amor é horizontal, o ágape é vertical. O ágape vem de Deus para nós. Trabalha no comportamento, trabalha na tua estrutura, trabalha na tua forma de enxergar as coisas, trabalha na forma de você enxergar. Quem está movido do ágape nunca fica triste, magoado, ferido por perder. Por quê, pastora? Porque ele sabe que o Deus que ele tem é restituidor, trabalha debaixo de restituição, é galardoador. Ele sabe que ele é cumpridor de todas as coisas. Você foi roubado? Tomaram coisa? Quantos aqui já se sentiram bobos? Eu ajudei, eu cuidei, eu ensinei, eu arrumei emprego, eu abençoei. E o camarada, nem tinha um. E qual que é o teu comportamento mediante a isso? Você vai se fechar, não vai querer fazer amigos, você não vai querer se relacionar com mais ninguém. Você vai dizer, pastora, nunca mais eu vou entregar meu coração para ninguém. Sabe por quê? Porque me enganaram, mentiram para mim, me traíram. Eu dei, eu fiz, eu aconteci. E as pessoas. E Deus está olhando lá de cima e dizendo, eu não tenho nada com isso não. O que vem de mim é ágape, não é filos, não é estorge, é ágape. Olhar para mim, eu tenho muito para te ensinar. Quando você olha para mim, você percebe que movido pelo ágape, fizeram com você, ok, está tudo nas mãos do Senhor. Você vai fazer o que da sua vida? Com toda essa reunião de sentimentos, eu vou continuar a trajetória da minha vida. Sabe por quê? Porque tem uma promessa para eu viver, tem uma promessa para eu experimentar, e eu não vou abrir mão de viver aquilo que Deus tem para a minha vida, em nome de Jesus. Você pode aplaudir ao Senhor? Aleluia! Lembra disso? O ágape não é um sentimento, é um comportamento. E cabe a mim e você escolher viver esse comportamento. O que você recebeu no primeiro dia ou no segundo dia da campanha foi um saquinho, para você guardar essas pedras e lembrar de todas essas palavras que nós estamos liberando. Mas olha o que Deus está dizendo para você. Esse saquinho, vou trocar o termo para você alcançar. Esse saquetel não está furado. O que Deus está depositando não vai se perder. O que Deus está dizendo é: eu estou te dando a alegria da promessa de volta. Eu estou te dando a fé na promessa de volta. E olha o que eu vou te dizer essa noite. Eu, o Senhor, vou investir o meu ágape em você novamente. Porque você perdeu ele ao longo da sua vida. Você substituiu ele por outras coisas. Mas eu vou investir o ágape em você novamente, para que você viva comportamentos diferenciados. E eu, o Senhor, possa te restituir e te abençoar 100 vezes mais. Aleluia. Fique de pé no seu lugar. Por que eu falei que hoje era uma noite especial para nós, pastores? Porque fala a respeito da tribo de Levi, fala a respeito dos descendentes, daqueles que tinham como obrigação cuidar do templo, zelar pelas coisas de Deus. E os primeiros a viverem o ágape precisamos ser nós. Por quê, pastor? Porque todo aquele que está vinculado à tribo de Levi, eu estou falando uma linguagem figurativa, debaixo da tradição judaica não somos, descendentes de Levi, mas debaixo do significado sim, da linguagem significativa,
ilustrativa nós somos. Por que precisamos ser os primeiros a viver o ágape? Primeiro, entender que, como levitas da casa do Senhor, não temos direitos a nada, nem a propriedades, nem a terra, nem a pessoas. Como sacerdote, precisamos entender isso. As pessoas não são propriedade nossa. E movidos pelo ágape, entendemos que por muitas vezes nos sacrificamos, onde não podemos ter, não podemos fazer, temos que nos comportar de uma forma diferenciada, porque somos levitas da casa do Senhor. Existe uma cobrança e uma responsabilidade muito grande sobre aqueles que se comprometem com essa vertente. Mas olha o que Deus está dizendo para nós. No final, toda aflição, toda angústia, toda tristeza, toda mágoa, tudo aquilo que por algum motivo da história, como aconteceu com Abraão, viesse para roubar um pedacinho da nossa promessa, Deus está dizendo para nós: debaixo do ágape, ninguém perde, só ganha. Debaixo do ágape, eu multiplico, eu abençoo, eu faço caminhar sobre a terra e conquistar a terra que está debaixo dos seus pés. Ele não deu isso, Ele não deu essa unção e autoridade de governo para homens que não estavam vivendo isso. Se nós vamos conquistar como família em Cristo Jesus, caminhar, botar os nossos pés e tomar posse de terras, precisamos estar vivendo o ágape. Precisamos estar entendendo que não pode ter ciúme, não pode ter inveja, não pode ter disputa, não pode ter cobrança, não pode ter. Por quê? Não é certo que você tenha. O ideal é que ninguém tenha ciúme, que ninguém participe dessas obras. Mas nós somos muito mais cobrados. Por quê? Você vai ter ciúme de quê se nada é teu? Eu vou ter ciúme de quê? Se nem as ovelhas que estão aqui, que são vocês, são minhas. Nós vamos brigar por causa de quê? Você não tem propriedade, é tudo dele. Nós somos mordomos, governadores, a obra que é dele. É tudo dele, para o nome dele, para a glória dele. Então, para que viver debaixo desses sentimentos? Precisamos estar mergulhados no ágape. Porque quando estamos mergulhados no ágape, amigo, a gente vai caminhando e Deus vai dando terra. A gente vai caminhando e Deus vai abençoando, Deus vai largando as fronteiras. Deus vai quebrando aquilo que nos impede de romper. E em nenhum momento Abraão ficou triste porque perdeu as campinas. Abraão tinha um Deus, dono de toda a terra. Eu quero dizer uma coisa para você nessa noite, na autoridade do nome de Jesus. Não fique triste pelo que você perdeu. Confia no que Deus te prometeu. Confia no que Deus disse que ia fazer.